Saudações digitais! Eu sou o professor Ricardo e este é o Pé no Mato, Pé no Rock. Você sabe o que é meliponicultura e apicultura? Nós absorvemos um conhecimento sobre apicultura como as abelhas que são aquelas europeias, né? Apis mellifera, né? É uma das espécies abelhas com ferrão do mundo. E essa é a mais conhecida. E quando a gente fala de outra abelha que não é essa, a gente sempre fala da jataí. Todo mundo conhece a jataí. E aí entra a diferença entre a apicultura e a meliponicultura. E na verdade, eu tenho um terreno aqui que vocês vão ver que tem muito mato, olha só. Mato, mato. E eu tô aqui, né, seus doidos da enxada, ó. Com a enxada na mão para fazer plantação de pasto apícola. Saudações digitais! Eu sou o professor Ricardo e este é o Pé no Mato, Pé... Saudações digitais! Eu sou o professor Ricardo e este é o Pé no Mato. Aqui é aquele momento que a gente já cavou, a gente segue a receita de todo agrônomo influencer, né? Calcário, para a gente amenizar e controlar e regular a acidez do solo. Vamos colocar aqui um pouco de terra para cobrir o calcário, porque afinal de contas ele vai inibir, né, a absorção do outro adubo que a gente vai por cima. E aí eu estou usando aqui uma mistura de super simples, né? É um pouco mais super simples, porque eu estou na fase do plantio. E vou colocando um pouquinho de 20-020 também. Aí eu tenho cloreto de potássio, eu tenho ureia, né? E feito isso, agora eu vou tirar do saquinho e vou colocar na cova. Colocando na cova, eu vou cobrir com o resto de areia. E algumas coisas se contradizem muito quando vocês vão ver aí que o agrônomo, que são vários que tem, coloca o calcário, coloca a terra. Aí tem hora que ele coloca o calcário e mistura com adubo. É uma contradição muito grande. Mas eu sigo essa receita aqui que eu acho que é mais técnica, mais científica e mais funcional. Vamos plantar esse aqui e aí nós vamos para as outras que estão espalhadas ali. Sim, estou plantando a quiçaça. Não dá para me limpar tudo isso aqui, eu preciso plantar. E o dia que eu tenho é hoje. Nem bem a gente começou a trabalhar a mão como que já está. Não quer gastar adubo, não quer sujar a mão, não vem para cá não. Está no lugar errado. Essa história de que você veio para se divertir em chácara é conversa, né? Mas vamos lá, vou mostrar aqui um pouco da plantação. Parece uma bagunça isso aqui, né? Isso aqui são pneus, eu gosto muito de trabalhar com coisas recicláveis. Aqui tem umas mudas de Cosmos que eu já trouxe grande, mas se vocês perceberem que tem muita sementinha que eu joguei aqui. Fiz uma cama de adubo por baixo, joguei uma terra por cima que não é uma terra muito legal, que ela é bem arenosa, tem um pouco de argila, coloquei aqui, né? E já plantei algumas coisas. Por agora tá feinha assim. Vamos acompanhando como que vai ficar, né? Eu já plantei um monte de 11 horas aqui, fui espetando os galinhos aí, sem muito mimimi, né? Eu vou tirar um pouco dessas folhas que já protegeu bastante aqui do sol, porque isso aqui é uma passagem de entrada. E aqui vocês já conseguem ver, ó, algumas das minhas coisas aqui. Ó. Por exemplo, aqui em cima tem uma abelhinha, né? Aqui eu tenho outra abelhinha. Aqui eu tenho outra abelhinha. E vocês vão perceber que eu tenho isca de captura aqui, ó, no próprio telhado. Ah, mas essa isca tá mal posicionada, essa isca não vai pegar nada. E pegou. Tá que já tá aí aqui. Aí aqui eu tenho outra que está transferida para a caixa. Tem umas campeiras que saíram muito cedo e infelizmente eu não posso abrir o pito para elas entrarem. São 3 ou 4 campeirinhas, né? Faz parte do processo, eu tenho que tirar dali porque está tomando chuva. E vamos lá, ainda tenho que plantar ainda. Olha o tanto de coisinha que eu tenho que plantar. Ainda tem 4 pinhão bravo, tem essas flores aqui que eu vou espetar no canteiro. E tem um pé de acerola que eu fiz aqui. Eu vou plantar desse jeito, não dá para esperar, não dá para
enrolar muito. Aqui o negócio tem que ser produtivo. E outra, trouxe plástico, gente. Plástico não é biodegradável. Trouxe plástico, leva embora o lixo. Essa pecinha foi construída, eu comecei a gravar já tem bastante tempo. Essa pecinha foi construída há pouco tempo, mas basicamente me guardar ferramenta. Não serve a mais nada, não cabe nada, né? E tem um banheirinho ali que nem finalizei também. Então, ou seja, né, venha pronto. E uma das coisas que me motivaram a ir para essa meliponicultura foi isso aqui, ó. Aqui nós temos uma abelhinha aqui, ó, uma boca de sapo, extremamente defensiva. Chega perto aqui, ela já começa a querer me atacar. E eu queria tirar ela do cupim, eu não tinha essa ideia. A gente não pode fazer isso. Como meliponicultor, nós temos que preservar os ninhos naturais. Então ela vai ficar aí, ela está no meu terreno, ninguém vai derrubar esse cupim, ela vai ficar aí. E eu posso capturar outras abelhas e assim multiplicar essas abelhas. Dar um conforto maior em muitas vezes e propiciar que elas se multipliquem e eu as multiplique também. Então é um processo sustentável, né? Mas sustentável mesmo, gente, é roçar esse mato, olha só. Se eu mostrar um vídeo para vocês desse mato como estava há um tempo atrás, vocês não iam acreditar que está dessa altura. Mas vamos lá, temos que plantar coisa ainda. Chegamos ao final da manhã. É pouco tempo de trabalho, mas já saí por aqui, já plantei. Aqui é uma composteira, tá? Outra hora eu vou falar sobre essa composteira para vocês. E eu tô gravando com áudio agora sem meu microfone, porque o meu OTG, que é o conectorzinho que faz a conexão com o meu lapela, quebrou. Espero que esteja tudo bem gravando. E tem uma regra, né? Plantou. Ah, tá molhado porque tá chovendo muito, gente. Tem muita planta minha morrendo afogada. Mas como eu falei para vocês, eu tô aqui para fazer experimentações, né? Não é a minha área fim, eu sou apaixonado por campo. Mas galera, plantou, tem que regar. Porque se você coloca adubo químico, igual eu coloquei, NPK, ele precisa desse primeiro passo, né? De suporte para dissolver e não agredir as raízes. Então, para ele ir para o solo e se dissolver naquela camada de profundidade que você colocou, ele vai até um pouquinho mais abaixo, para quando as raízes chegarem lá está preparado para ela se alimentar. Então, regra, né? Plantou, tem que regar. Então vamos regar, mesmo estando tudo encharcado, meu pé está molhado, mas temos que regar. E aí eu vou mostrar um pouquinho das minhas abelhinhas e vamos ver as iscas, né? Não se preocupem que eu vou falar para vocês como foi minhas primeiras iscas, minhas primeiras instalações. A gente vai falar muito sobre meliponicultura, muito. E espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu por essa vida no campo, ou até mesmo na cidade, criar sua abelhinha dentro da cidade, de repente ter sua própria produção de própolis, sua própria produção de mel, e sem risco, e envolver a família nisso. Muito bem, meus amigos, agora realmente a gente chegou ao fim. Muito bem, meus amigos, agora realmente a gente chegou. Um pouco do campo, um pouco de todo o contexto, né, do campo. A minha criação de abelhas, que veio depois do meu prazer aqui por já estar plantando, né? Muito bem, meus amigos, agora realmente a gente chegou ao fim. Eu agora já fiz esse apanhado, né? É um pouco do campo, é um pouco de todo o contexto, né, do campo. A minha criação de abelhas, que veio depois do meu prazer aqui por já estar plantando, né? Ainda veio mais esse. Então eu queria apresentar um pouquinho do que eu fiz hoje para vocês e apresentar um pouquinho das... Então, não repara pro mato não, o mato é o que tem. Então, ó, plantei um pinhão bravo. Essa mudinha eu peguei semente lá no sul, esqueci o nome da planta agora, né? Aqui tem uma erva cidreira, essa aqui é a mesma da plantinha do sul, lá, depois eu lembro o nome, Myrmexoria. Aí eu tenho 2 pinhões brabo que eu plantei, 3. Por quê? Porque o pinhão brabo dá umas florezinhas ótimas para abelha, né? E como meu intuito é abelha, eu tenho que plantar o pasto apícola, como eu falei para vocês. Tem pasto de gado e tem pasto apícola, ó. Mas o pinhão bravo tá cheio de água porque eu acabei de regar. E aqui tinha uma mandaguari, Scaptotrigona postica. Eu tenho aqui essa herança do meu falecido pai, uma jataí, ainda na caixa rústica. Nem acordaram as bichinhas ainda, um enxame gigante isso aqui. Eu vou passar para uma caixinha racional. Eu vou tirar dessa caixa e vou guardar essa caixa de lembrança. É uma tetragonista angústula. Aqui tem uma captura, ó, de uma jataí também, uma tetragonista angústula. E aqui eu tenho uma bora, né? Não dá para ver elas ali, que elas estão meio... Ainda tá friozinho, mas elas estão bem na portinha ali. Ó, apareceu uma ali agora, ó, voou. Então são enxames que estão começando, né? Muito bem. Então, repara pro mato não, o mato é o que tem. Então, ó,
plantei um pinhão bravo. Essa mudinha eu peguei semente lá no sul, esqueço o nome da planta agora, né? Aqui tem uma erva cidreira, essa aqui é a mesma da plantinha do sul, lá, depois eu lembro o nome, mas Mixória. Aí eu tenho 2 pinhões brabo que eu plantei, 3. Por quê? Porque o pinhão brabo dá umas florezinhas ótimas para abelha, né? E como meu intuito é abelha, eu tenho que plantar o pasto apícola, como eu falei para vocês. Tem pasto de gado e tem pasto apícola, ó. Mas o pinhão bravo tá cheio de água porque eu acabei de regar, porque a regra é plantou, tem que regar, tá? E aqui tinha uma mandaguari, né? Eu tirei ela há pouco tempo, né? Tirei daqui a pouco tempo. Uma Scaptotrigona postica. Eu tenho aqui essa herança do meu falecido pai, uma jataí, ainda na caixa rústica, nem acordaram as bichinhas ainda, é um enxame gigante isso aqui. Eu vou passar para uma caixinha racional, eu vou tirar dessa caixa, vou guardar essa caixa de lembrança, né? É uma tetragonista angústula. Aqui tem uma captura, ó, de uma jataí também, uma tetragonista angústula. E aqui eu tenho uma bora, né? Não dá pra ver elas ali, que elas estão meio... Ainda tá friozinho, mas elas estão bem na portinha ali. Ó, apareceu uma ali agora, ó, voou. Então, são enxames que estão começando, né? Muito bem, seus doidos da enxada, assim como eu sou. Espero que estejam gostando aí. Esse aqui é um primeiro capítulo de muitos que tem pra vir. Tem muita coisa já gravada, que eu vou mostrar os vídeos de quando eu comecei aqui na seca. Na seca não tinha mato nenhum e não tinha água. Eu fiz um sistema de irrigação aqui que funcionou muito bem. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Fiz na base de experimentação e deu muito bom, né? E saí plantando um monte de coisa, que não tinha nada, nada. Agora a gente não consegue mostrar muita coisa, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Tem banana, tem mandioca, tem coisa boa, tem coisa ruim que já aconteceu, né? As formigas furtadeiras dão um show aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, ó, deixa um like aí, comenta aí, fala das coisas que eu errei, fala das coisas que vocês acharam interessante, né? Eu tô agora a caminho de ver as minhas iscas e a gente se vê muito em breve aqui de novo nesse pé no mato, pé no rock.